A indústria farmacêutica tem obtido grandes lucros na venda de produtos que prometem restaurar a vida dos seus usuários. Mesmo assim, mais e mais pessoas padecem dos mais diversos males, cada vez mais arrasadores. Qual seria então o segredo para se obter uma boa saúde? Não fumar, não beber. Uma boa alimentação, amor. Uma boa alimentação e exercícios. Tranquilidade, você dormir bem, que ela é fundamental para a sua saúde. Isso daí acho que é mais importante. Se alimentar bem. Muito boa noite a todos. Um grande prazer, estamos juntos mais uma vez hoje. Estamos encantados com as mensagens que estamos recebendo de tantos lugares. E queremos cumprimentar todas as pessoas que nos ouvem aqui em Vila Formosa e também através do satélite. Mais uma vez, vamos pedir a presença de Deus antes de abrir a palavra. Pai nosso que estás nos céus, aqui estamos mais uma vez, enfrentando a mensagem solene da Tua Palavra. Queremos receber esta palavra em nosso coração. Te agradecemos o poder da palavra, apesar da fraqueza humana. Ajuda-nos nesta noite, pedimos em nome de Jesus. Amém. Aconteceu no ano 1911, num lugar chamado Sussex, na Inglaterra. Os evolucionistas ficaram com muita alegria. Afinal, eles acharam o elo que faltava entre o homem e o macaco. Há muito tempo estavam procurando, mas não achavam. E agora eles acharam alguns ossos, que chamaram de Piltdown Man. E parecia que era parte macaco, parte homem. Mas depois de muitos anos, década dos 50, descobriram que não era um elo. Era uma coisa plantada de propósito por alguns homens que pegaram os ossos, pegaram um pedaço de um elefante, uns pedaços de macaco e pedaços de esqueleto humano e ajuntaram todos e colocaram nesse lugar para os cientistas descobrir. Foi totalmente um engano. Há um tempo atrás eu li um livro sobre antropologia. O livro se chamava O Macaco Nu, referindo-se ao ser humano. Mas eu tenho uma boa notícia para todos. Nós não somos simplesmente um macaco nu. Nós não somos macaco nenhum. Nós somos a criação de um Criador maravilhoso, que fez o ser humano muito diferente do que os animais. Não há nenhuma comparação. Ele criou nossos primeiros pais e criou os nossos primeiros pais perfeitos. Eram seres humanos desde o princípio e sempre serão seres humanos. Criou com uma perfeição, porque Deus é o grande Criador. Ele criou sem possibilidade de ficar doente, sem dores, com força perfeita. Foi somente depois do pecado que o homem se transformou. Em Gênesis 1:31 disse claramente: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus nos criou perfeito, muito bom. O corpo humano é uma coisa maravilhosa.
Não há nada que pode se comparar com o corpo humano. Estudando o corpo maravilhoso que Deus fez, nós não temos nada que o cientista pode produzir que pode comparar com a obra de Deus. É uma coisa tão maravilhosa que podemos estudar a vida inteira. Os animais não podem nem chegar perto das coisas que o homem faz. Nós vivemos num mundo de muitos elementos e muitas outras coisas, mas é somente o homem que pode estudar a química, a física, as ciências, a astronomia. Somente o homem que pode estudar a música. E somente o homem que pode estudar a teologia e conhecer a Deus. O homem tem feito coisas maravilhosas. Nós sabemos que a diferença entre o homem e o animal, a maior diferença é do pescoço para cima. Aquela coisa tão pequena que chamamos cérebro, que nos torna diferente. É um computador que deixa o maior computador do mundo como nada em comparação. Eu ouço algumas pessoas dizer, bem, a Bíblia fala que nós devemos dar o nosso coração para Jesus, mas o coração é somente uma bomba. O que realmente pensa é o cérebro. Então, a Bíblia não está falando certo quando diz que devemos entregar o coração a Deus, porque vamos dar uma bomba para Ele. Mas eles não pensam bem que a Bíblia fala na língua das emoções. E não é somente a Bíblia, as pessoas falam também. Eu nunca ouvi um namorado dizer para sua namorada, linda, eu te amo com todo o meu cérebro. Ele fala, eu te amo com todo o meu coração. E nós temos um dia de namorados na América, como vocês aqui também. Na América, no dia dos namorados, o namorado manda um cartão para sua namorada e no cartão tem um coração. Eu nunca vi um namorado mandar um cartão com fotografia do cérebro, não é? Ele sabe que o coração não pensa, mas o coração é um símbolo das nossas emoções. Mas o cérebro que é totalmente diferente, que nos dá inteligência. Eu fico admirado com a inteligência humana. Eu gosto de visitar as fábricas de automóveis. Eu gosto de automóveis. Eu gosto de ver os novos modelos. Eu sempre, toda a minha vida, queria, na América, um Cadillac. É um carro de alta classe lá, mas muito além das minhas possibilidades. E um amigo meu, que não é pastor, homem de negócios, empresário, comprou um Cadillac novo para sua esposa. Que coisa maravilhosa. Fiquei admirando o carro. Sabe o que ele fez? Ele me deixou dirigir um pouco. Eu me senti tão importante dirigindo esse carro de alto luxo. Mas sabe o que aconteceu? Um dia sua esposa estava dirigindo o Cadillac novo e ela ficou distraída e bateu contra outro carro. E o Cadillac ficou todo amassado. Fiquei com muita pena. Vi o carro, colocaram na garagem. E uma semana depois, eu passei lá, ele não havia consertado. Eu olhei dentro da garagem e ainda estava amassado, mesma maneira de uma semana antes. Se não consertaram ainda, eu disse, não, eu vou esperar um tempo. E depois de um mês eu fui lá e ainda estava a mesma coisa. Mas que coisa, não estava sarando ferido do Cadillac. É somente o corpo humano que sara, não é? As coisas que o homem faz não pode sarar. Porque nosso corpo humano é uma coisa todo especial. Nós machucamos o corpo e Deus nos dá poder. E o corpo fica melhor por si mesmo muitas vezes. Fica curando-se a si mesmo muito melhor do que qualquer automóvel. Mas quando Deus criou o ser humano, Ele queria criar um ser humano que tivesse dores de pescoço, e dores de cabeça, e dor de dente, e dor de barriga, e dor disso e daquilo. Não era o plano de Deus. Deus queria que tivéssemos uma saúde perfeita. Quando Deus criou o mundo, Ele não criou hospitais.
Isso não estava dentro do plano dele e na nova terra não vai haver mais hospital. Não vai haver mais doença. E como nós falamos quando falamos lá sobre o paraíso, certamente haverão médicos que vão para o céu, mas eles não vão precisar de tratar doenças. Terão que fazer outras coisas, porque não vai haver doenças. Deus nos fez perfeito, mas o ser humano, durante 6.000 anos, parece que tem feito tudo possível para destruir esse corpo. Comendo comida que não presta, comendo fora da hora, e não fazendo exercício, e muitas outras coisas. E nessa altura, eu sei que alguém está pensando, o que estamos falando agora? Pensei que fosse de religião, agora ele está falando de saúde. Muitas pessoas não têm saúde porque comem demais, não é? Ou comem coisas erradas. E por isso eles não possam ter a energia e saúde que Deus planejou. E mais uma vez eu digo, algumas pessoas estão pensando, o que isso tem a ver com a Bíblia? O que eu comer, isso não tem nada a ver com a minha religião. Comer muitas sobremesas, a gordo, isso é completamente comigo. Não tem nada a ver com ninguém, porque o corpo é meu, eu posso fazer o que eu quero fazer com o meu corpo. Este é o raciocínio de muitas pessoas. Mas nós vamos ver hoje que o raciocínio está errado. Vamos ler algumas passagens. Deus falou para seu povo. Lemos essa passagem de Deus falando para o povo de Israel, quando ele disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus disse para seu povo no Velho Testamento, o povo ao seu redor tem enfermidades, mas vocês não precisam ter essas enfermidades. Vocês podem evitar, se me obedecer. Deus tem interesse na sua saúde. Eu vi alguém dizer, olha, o que eu como, o que eu bebo, não tem nada a ver com Deus. O corpo é meu. Não tem nada a ver com a religião. Mas Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós podemos comer para a glória de Deus e beber para a glória de Deus. Nós podemos viver para a glória de Deus, porque Deus não tem prazer na doença de ninguém. E uma pessoa que se sente mal, uma pessoa que está doente, não pode adorar a Deus com todo o coração. Fica com defeitos e fica com preocupações e dores. Ele não pode realmente gozar a vida abundante que Deus quer nos dar. Há um mandamento dos 10 mandamentos. Um mandamento muito simples. O mandamento simplesmente disse, não matarás. Se eu for para qualquer igreja, seja protestante, seja católico, ou até seja dos judeus ou outra religião, todos vão concordar que é pecado matar. E todos concordam que suicídio também é pecado. Se eu pegar um revólver, dou um tiro na cabeça, não creio que não há nenhum cristão que não diria, estou pecando. Mas por interessante que parece, muitos cristãos acham que é só pecado me matar se eu faço rápido. Se eu faço aos poucos, não faz mal. Se eu tomo o veneno um dia para morrer, estou pecando. Mas se eu tomo um pouco cada dia e levo alguns anos para morrer, assim não é pecado. Meus amigos, é pecado mesmo. Eu conheço muitas pessoas que estão cavando a sua sepultura com os dentes. Porque cada vez que eles comem,
eles estão se matando aos poucos. A Bíblia nos fala que nós precisamos cuidar do que nós comemos, do que nós bebemos, a maneira que nós vivemos. Vamos consultar o grande apóstolo São Paulo, o grande pregador inspirado por Deus, que escreveu muitos livros do Novo Testamento, e nós sabemos que toda a Bíblia é inspirada. Vamos ver se ele acha que há alguma coisa que ver conosco o que comemos e bebemos. 1 Coríntios 6, 19, ele disse: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ele disse: este corpo que eu tenho, este corpo que você tem, não pertence a ti, pertence a Deus. Ele te emprestou. E este corpo é um templo para o Espírito Santo viver dentro deste corpo. Então ele disse: não nos pertencemos a nós mesmos. Ele disse claramente que esta teoria, o corpo é meu, eu posso fazer o que eu quiser com esse corpo. Esta teoria é totalmente errada. Mas Paulo fala uma coisa muito mais forte, também em 1 Coríntios. Ele disse: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Ele disse: este santuário de Deus, que é o nosso corpo, é sagrado. E ele disse que se nós destruímos este corpo, se Deus vai fazer o quê? Deus vai nos destruir. Porque é um pecado. A Bíblia não deixa nenhuma dúvida sobre este assunto. Nós temos a obrigação diante de Deus de cuidar desse corpo. Qual é o pai que comprasse um carro novo para seu filho, que ficaria contente se o filho não cuidasse desse carro? Se o filho colocasse água onde deve ter óleo, colocasse água no tanque de gasolina, se furasse os pneus e andasse com os pneus furados, o pai não ficaria contente. Eu tenho comprado muitos carros no meu ministério, muitos carros novos, em aspas, porque o carro novo que eu compro é sempre velho. Dificilmente tenho tido dinheiro para comprar um carro zero. E quando eu falo para quem tem um carro novo, que maravilha, mas novo? Esse carro não é novo, é novo para mim. E eu já descobri que tem 2 dias muito alegres na vida do comprador de um carro usado. 2 dias muito alegres, o dia que ele compra e o dia que ele tem a sorte de passar para outro, não é? Eu já muitas vezes eu comprei dor de cabeça das outras pessoas. Eu comprei uma Kombi no Brasil velho, Volkswagen Kombi, estava muito batido. Eu viajei em Santa Catarina, eu disse muitas vezes que eu passei mais tempo embaixo da Kombi do que dentro, sempre consertando. Mas quando eu voltei do Brasil, eu tive um prazer muito grande. Eu comprei um carro zero, primeira vez na minha vida. Que coisa! Comprei o carro, tirei da agência e eu abri o capô e olhei. Que coisa, bateria nova. Nunca comprei um carro com bateria totalmente nova. Abri atrás, porta-mala, mas o pneu, o step, novo, nunca usado. Que surpresa! Foi uma coisa maravilhosa. Depois eu abri a porta-luva. Então eu fiquei zangado. Porque eu comprei um carro de Chevrolet que era do General Motors. Eu achei, mas esta companhia de General Motors é mal mesmo. Eles têm coragem de me dar um livro e dizer o que eu vou fazer com o carro que eu comprei. O carro não é deles, eu paguei o carro. Que coragem eles têm agora
me dizer o que eu devo fazer com esse carro. Eu abri o livro e disse, deve usar gasolina. Disse que tipo de gasolina. Disse que tipo de óleo. Mandaram em mim quanta pressão colocar nos pneus. Porção de coisas. Eu fiquei zangado. Disse, não tem nada a ver com eles. Se eu quero colocar óleo diesel no tanque de gasolina, eu vou colocar, porque o carro é meu, não é? Se eu quero andar sem pressão nos pneus, eu vou fazer, porque o carro não é deles. O que eles têm a ver com o que eu faço com o carro? Ah, não. Sabe o que eu fiz? Eu li o livro e muito cuidadosamente obedeci tudo o que disse. Por quê? Porque eu queria que o carro me servisse bem. Eu poderia desobedecer tudo, mas seria para meu azar, não é? Eu ia sofrer porque o carro não me serviria. E o Deus que criou o nosso corpo, Ele sabe que é bom para o corpo. E Ele dá as instruções porque Ele quer que este livro de instruções que Ele deu, que é a Bíblia Sagrada, nos ajuda a aproveitar o máximo do corpo. Eu gosto das histórias de Henry Ford, o originador da companhia Ford. Ele gostava de acampar com Harvey Firestone, homem que idealizou os pneus de borracha, e Thomas Edison, que fez a luz elétrica, eram amigos. E um dia estavam acampados e veio um homem no acampamento deles e disse, olha, eu andei muita distância da estrada, tem um carro lá que parou e não consigo fazer funcionar. E então alguém aqui sabe alguma coisa de automóveis? E o Sr. Edison apontou ao Sr. Ford e disse, este homem sabe um pouco. Então o senhor pode me ajudar? E o Sr. Ford foi para a estrada e viu um Ford lá que não estava andando. E ele abriu o capô, em poucos minutos ele fez uns ajustes e o carro pegou. E o homem, o dono, admirado, mas o senhor é craque mesmo no mecânico, sabe? E Henry Ford havia ido com o Ford dele lá. O senhor sabe tanto, eu não sei por que o senhor está dirigindo um Ford, porque Ford não presta. Mas não sabia que estava falando com Henry Ford, sabe? Mas o homem que construiu o carro, o homem que foi, que idealizou o automóvel, sabia como lidar com o automóvel. E assim é com nosso Deus. Ele nos criou. Ele sabe o que é bom para nós. Quando Deus criou o mundo, disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que se dê semente, isso vos será para mantimento. Ele disse, eu sei que tipo de combustível o corpo humano precisa. E o melhor combustível, ele disse, era, ok? Disse, eis que vos tenho dado todas as ervas. E toda a terra, todas as árvores que há fruto, que dê semente. Ele deu uma alimentação perfeita. Porque era o que era bom para o corpo. No princípio, o combustível para o corpo humano era nozes, frutos e grãos. Mais tarde, ele aumentou, dizendo que também, além dos frutos maravilhosos que ele criou, todas as espécies de frutos, também seria bom comer verduras. Naquele tempo, todos eram vegetarianos, porque não existia morte. Nenhum animal havia morrido antes do pecado. Somente depois que veio o pecado, que começaram a matar animais. O que diremos de carne? Comer carne foi permitido mais tarde, depois do dilúvio. Foi permitido porque depois do dilúvio faltava, não havia abundância das coisas naturais mais. E então ele permitiu que os homens comessem carne. Mas é uma coisa incrível. Antes do dilúvio, antes do ser humano comer carne, os seres humanos viviam há cerca de 900 anos. Depois que começaram a comer carne,
A média era 100 e poucos anos. Caiu imediatamente. Porque antes havia uma alimentação totalmente ideal. Agora nós vamos ler alguma coisa sobre as leis de Deus. Deus nos deu leis e tem vários tipos de leis. Nós estudamos aqui, na semana passada, a lei moral. A lei moral são os 10 mandamentos. A lei moral é eterna, a Bíblia disse. A lei moral nunca muda. É sempre mostra as normas, mostra o caráter de Deus. Tem outras leis que estudamos na semana passada, as leis cerimoniais. As leis cerimoniais eram leis que tiveram que ver com os sacrifícios. Os sacrifícios que mostravam a vinda de Cristo. O cordeiro que morria no altar. Mas quando Jesus chegou, João Batista disse: eis o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E o véu do templo se rasgou de cima para baixo. E então mostrou que sacrifícios não eram mais necessários. Tem mais leis na Bíblia, que são as leis de saúde. Agora nós queremos perguntar, essas leis de saúde ainda servem para nós ou não servem para nós? Algumas pessoas dizem, essas leis são para os judeus, não tem nada a ver com os gentios. Vamos abrir a Bíblia. Não queremos dar a nossa opinião. Já temos falado muito hoje e agora vamos começar a estudar seriamente, tá bem? Nós olhamos para o livro de Levítico e lá podemos começar a ver algumas leis que Deus deu. Ele disse que tem certas coisas, certas carnes que não devíamos comer. Disse certas carnes são saudáveis, outras não são bons para comer. Quantos de vocês, antes de vir aqui hoje à noite, comeram um bife de camelo? Quantos? Ninguém? Que curioso. Mas a Bíblia fala de certos animais que não devemos comer. E quantos comeram um rato hoje antes de vir aqui? Ninguém? Interessante. Vamos ler o que disse em Levíticos. O que Deus disse. Ele disse, tudo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O coelho, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imundo. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. Levíticos 11, 3 a 7. Por que Deus disse que não devemos comer esses animais? Porque Ele sabia que são saborosos e não queria que nós começássemos coisas gostosas. Será? Não. Sabe o que? Vou lhe contar um segredo. Deus sabe desde o começo que o porco é um porco. Deus sabia isso. E Deus sabia que o porco não faz bem à saúde. Eu ouço pessoas dizer, bem, isso só foi para o Velho Testamento. Sabe o quê? No Velho Testamento o povo não comia porque Deus disse não come. Nós que estamos vivendo em tempos diferentes, tem mais motivo do que eles de não comer. Porque eles somente não comeram para obedecer a Deus. Nós ainda sabemos que Deus disse para não comer, mas hoje temos a ciência. E hoje temos toda a evidência que Deus sabia o que estava falando. E por isso nós temos muito mais motivo de obedecer a Deus nesse sentido do que o povo de Israel. Nós sabemos que o porco não é a melhor coisa. Pode perguntar a qualquer médico. Quando uma pessoa começa a ficar doente, a primeira coisa que um bom médico faz é falar que não devemos comer o porco.
Eu li uma coisa no jornal de Filadélfia, no estado de Pensilvânia. O prefeito da cidade fez escreveu um artigo no jornal. Ele disse essas palavras: os porcos são porcos. E o prefeito Dilworth está interessado neles porque eles comem 50 mil toneladas de lixo por ano. É por isso que a legislatura nos pede que conservemos o preço da carne de porco alto. Dessa forma, a cidade não terá problemas para ver-se livre do seu lixo. Bom sistema, não é? O porco come o lixo e nós comemos o porco. Mas agora, mais sério. Por que Deus disse que não era bom comer o porco? O que há com o porco? Que ele disse, é simplesmente porque é chamado de porco? É simplesmente porque vive na sujeira e come coisa que não presta? Come sujeira, é só isso? Não, é muito mais do que isso. Nós sabemos agora que a ciência prova que Deus sabia o que estava falando. Deus sabia coisas que o povo não sabia sobre esse bicho e outros que ele proibiu. Eu não tenho tempo para dar todas as coisas que a ciência já comprovou, mas eu quero simplesmente dar alguns exemplos. Eu tenho aqui um artigo científico que eu vou agora ler, que disse a infecção da triquina. Todos sabem o que é triquina? Triquina é um bicho que vive dentro da carne de porco e mesmo depois de cozinhar muito a carne, não morre. É um bicho com dificuldade e morre. Não está na carne de boi, de vaca ou de carneiro, os animais que Deus disse que podemos comer, mas está nos animais que Deus proibiu. Quando você come carne de porco, este parasito, este verme, entra no estômago e tem uma maneira de entrar na circulação e acaba nos músculos. E lá para e dar dores, e quando uma pessoa tem essas dores, é chamado de triquinose. Agora, este artigo disse a infecção da triquina nos Estados Unidos é encontrada em 25% dos adultos. Eu não creio que o Brasil tem tanto, porque brasileiros não comem carne de porco, não é? Mas na América eles ainda comem. Diz 25% dos americanos, os adultos, têm essa doença. 2 doutores, McNaught e Anderson, fizeram autópsias usando músculos dos diafragmas de 100 corpos e acharam 23 deles contaminados com triquina viva. Depois, continuando, depois examinaram mais 100 corpos e encontraram 25 casos positivos de triquina. Nenhuma dessas 200 pessoas haviam se queixado ou tinha qualquer ideia do problema existente. 25% das pessoas reclamando de dores, não sabendo porque se sentem tão mal. E tem estes bichos de triquina no seu corpo para o resto da vida, porque comeram uma coisa que Deus disse que não deveriam comer. Eu li um artigo nas seleções, muitos anos atrás, mas guardei o artigo. O artigo faz uma pergunta: é necessário que a carne de porco continue perigosa? E esse artigo, escrito por fontes bem conhecidos médicos, disse sobre carne de porco, disse uma única porção de carne de porco contaminada, mesmo só uma pequena porção, pode matar, aleijar ou condenar a vítima para toda a vida com sofrimento e dores. Disse, para essa doença singular, triquinose, não há cura. Sem remédios disponíveis para combatê-la, os vermes espalham-se pelos tecidos musculares de todo o corpo humano. Médicos têm confundido triquinose com mais de 50 doenças, variando de febre tifoide até alcoolismo. As dores nos braços e pernas podem ser artrite ou reumatismo,
mas também podem ser triquinose. Você está com dores? Pode ser artrite, pode ser reumatismo, pode ser triquinose. Este é somente um dos problemas da carne de porco. Os médicos podem dar uma lista mostrando que Deus, quando Ele disse, não come este bicho, sabia o que estava falando. Ele sabia que o porco é um porco. E Ele falou para nosso bem, nosso bem, porque Ele nos ama. E Ele não quer que ficamos com dores. Tem certos peixes que a Bíblia disse que não devemos comer. Vamos ler o que a Bíblia disse sobre isso. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes. Todo o que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vosotros abominação. Mais uma vez, o povo antigo obedecia a Deus porque Ele falou, mas não sabiam porquê, mas hoje sabemos. A ciência já comprovou que Deus sabia bem o que Ele estava falando. E todas as coisas que Ele proibiu fazem mal para nós. E Ele não quer que nós ficamos com falta de saúde. Nós podemos comer os peixes bons que têm escamas, o peixe, o salmão, o bacalhau, peixes que são saborosos. Mas tem certos animais do mar que Ele disse não devemos tocar. Mais uma vez, olhando a ciência, numa revista muito comum na América, Prevention, que dá somente fatos científicos, disse, os mariscos são sujos e perigosos. Vamos ler. Pergunta, por que são os mariscos perigosos? Porque eles são muitas vezes mais contaminados do que as águas sujas em que eles vivem. Infelizmente, eles escolhem viver e multiplicar-se em regiões de pequenos braços de rios ao longo da costa. Esses braços de rios são particularmente sujeitos ao recebimento de esgotos e outras águas poluídas. A poluição do local é um dos perigos. E ainda o fato de que os mariscos são bivalves aumenta o perigo. As ostras, por exemplo, por causa da maneira em que obtêm e observam o alimento, concentram o vírus de poliomielite 20 a 60 vezes mais do que é registrado nas águas dos mares adjacentes. Nenhum outro produto animal, acompanhado de suas próprias fezes, é oferecido no menu de um restaurante. Mas este é o caso dos mariscos. São servidos na sua totalidade juntamente com seus intestinos. Por isso a ciência disse que não fazem bem, Deus disse que não presta, não devemos comer, e nós sabemos que Deus sabia o que estava falando. Mas alguém me disse, essas coisas são só para os judeus. Escuta, eu vou lhe contar um segredo agora. Uma coisa que eu descobri, porque eu tenho ido muitas vezes para Israel. Mais de 14 vezes, tenho muitos amigos que são judeus. Sabe o quê? Eu descobri uma coisa curiosa. Os judeus que conhecem têm o mesmo tipo de corpo que eu tenho, sabe? Uma coisa que é veneno para mim é veneno para eles também. Uma coisa que faz mal a eles faz mal a mim também. Se o Deus disse que essas coisas fazem mal ao corpo do judeu, pode saber que faz mal ao nosso corpo também. Não importa, então, se ele falou para os judeus ou não, ele falou que essas coisas não prestam. Mas alguém disse, o Novo Testamento disse que Deus purificou o porco. Curioso. Se Deus purificou o porco, ele não fez um trabalho muito completo, não é? Porque o porco ainda é um porco, não é? Ainda leva o nome. Mas onde eles levam essa ideia? No livro de Atos temos a história de São Pedro. Ele estava na cidade que chamamos hoje de Tel Aviv. Antigamente era Jopa.
Ele estava lá, era hora de comer. Ele teve um sonho e um lençol desceu, que muitos animais. A Bíblia diz que tem muitos animais, quadrúpedes, répteis, não disse nada de porco, não sei se teve. E Deus disse que ele deve comer. E ele disse, não, é o mundo. E Deus disse 3 vezes para levantar, matar e comer. E 3 vezes Pedro disse, não, é imundo. E então Deus deu para ele o motivo da visão. O motivo da visão era o quê? Havia um homem chamado Cornélio, que não era judeu, um gentil, e Deus queria que Pedro pregasse ao Cornélio. E essa coisa dos animais não tinha nada a ver com alimentação. Usar isso para falar de alimentação é tirar completamente fora do contexto. A visão foi dada para Pedro não ter preconceito de outras pessoas. Como posso saber? Quer a minha opinião? Alguns querem, mas não vou dar. Vamos ver o que é. Lemos na Bíblia, o que Pedro disse? Vós bem sabeis que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum porco considerasse comum ou imundo. Errei? Não, ouço muitas pessoas dizem que isso estava falando de porco. O que disse? Vamos ler outra vez. Mas Deus me mostrou que nenhum camarão considerasse comum ou imundo. Que coisa, que dificuldade estou tendo. Tenta outra vez. Deus me mostrou que nenhum rato considerasse comum ou imundo. Não está falando de camelo, porco, rato. O que está falando? Seres humanos, claramente, não tem nada a ver com animais. Atos 10:34, ele falou mais uma coisa. Depois de estudar a visão, ele disse, então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de porcos. Nada disso. O assunto não é de porcos, não é de ratos, não é de camelos. Disse, Deus mostrou-me que a nenhum homem chamasse imundo. Esta era a lição da visão. Ele disse, não devo chamar, na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, que Ele não está falando de porcos, está falando de pessoas. Ele não purificou o porco, porque o porco ainda é porco, não é? Ele não purificou. E a Bíblia diz em Isaías, que as pessoas que continuem comendo coisas imundas, como ratos e porcos, coloca junto, vamos ler. Os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão consumidos, diz o Senhor. Não é minha palavra. Deus disse, se quer comer ratos, com todas as doenças e outras coisas, incluindo o porco, disse, estão destruindo o templo que Ele nos deu. Ele é muito claro sobre isso. E tem outras coisas que contaminam o templo. Olha, o fumo. Se Deus quisesse que nós fumássemos, Ele teria criado o homem como chaminé para soltar fumaça, não é? Alguma coisa. Nós não fomos criados e nossos pulmões não aguentam fumaça. E fumar é tomar veneno. Cada cigarro tem veneno suficiente para matar uma pessoa. Mas, felizmente, a pessoa não toma todo o veneno. Vai somente tomando um pouco por vez. Se tomasse todo o veneno num cigarro, seria suficiente para matar. E nós sabemos hoje que a ciência comprova que o fumo é altamente venenoso. Que o fumo mata. E se nós continuamos colocando veneno dentro do nosso sistema, o próprio governo disse, o Ministério da Saúde adverte, a nicotina é droga e causa dependência. Na América, eles têm coisas mais fortes. Cada massa de cigarro tem uma advertência dizendo, precisamos avisar que o fumo causa câncer do pulmão. É comprovado.
Para que eu vou querer queimar o meu dinheiro e colocar essas coisas no meu corpo? E o que diremos de álcool? Eu, há muitos anos, me tornei inimigo de álcool. Sabe por quê? Eu vi o efeito de álcool. Eu vi como muda as pessoas. Quando eu fui menino, era um tempo de muita pobreza no Canadá. E chegou o Natal, eu queria um presente. Eu vi no vitrine de uma loja uma fazenda com um campo e vacas feito daquele tempo de vidro, porque não tinha plástico. Eram tão bonitinhos as vacas. E eu queria tanto isso. Eu disse, papai, eu quero isso para Natal. Meu pai disse, muito caro, não posso comprar. E mesmo no frio de Canadá, eu ficava horas no vitrine olhando essa coisa. Chegou o dia de Natal. E lá havia um pacote, eu abri e lá estavam as vacas. Meu pai fez uma surpresa para mim. Eu estava tão feliz que eu fui correndo para mostrar para meu colega. Ele havia recebido uma espingarda de brinquedo, mas que atirava coisas, e era presente de Natal dele. E eu coloquei as vacas no chão, mas o pai do meu colega havia bebido muito. Era um homem muito gentil quando não estava bebendo, mas agora estava bêbado. E ele pegou a espingarda do meu colega e começou a atirar nas minhas vacas e quebrou todos dentro de 10 minutos. Eu havia tanto tempo esperado essas vacas agora. E sabe o que aconteceu? Quando eu comecei a chorar, sabe o que ele fez? Ele ria cada vez mais. Achava graça. Pode ser nada, não é? Mas eu resolvi, este homem, que era um homem bondoso, faria isso. Eu não gosto de pessoas beber. Mas eu sei de coisas muito piores. Tenho amigos que morreram já por causa de um motorista que estava bebendo. A bebida é uma coisa horrível. Eu li há muitos anos atrás que cada gota de álcool destrói células do cérebro. Eu tenho muitos poucos, eu não vou destruir os poucos que eu tenho, sabe? Será que Deus quer que nós tomamos essas bebidas que não fazem bem à saúde? Oh, mas alguém disse, o vinho é tão bom. Bem, pode ser, mas eu não vou dar a minha opinião. A Bíblia não recomenda beber vinho. Ao contrário, a Bíblia condena. A Bíblia diz que devemos abster. Não devemos nem usar, nunca. Não devemos usar drogas, a não ser remédio que o médico receita. O que a Bíblia disse do vinho? A Bíblia diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Eu quero ser sábio diante de Deus. Eu não quero fazer parte de coisas que destroem. E nós podemos até pecar comendo coisas boas, não é? Comendo demais. Nós podemos pecar comendo muito sobremesa. Nós podemos desobedecer a Deus fazendo algumas dessas coisas. Jesus não quer que nós façamos isso. Por quê? Porque Ele não quer que sejamos felizes, ou será que é isso? Sabe, eu tenho uma esposa em casa que cuida muito bem de mim. Mas ela é chata às vezes. Ela não está ouvindo, eu posso falar. Sabe, ela manda muito em mim. Quando chega a hora de comer, ela diz, vem comer agora, está na hora. E ela faz comidas saudáveis e diz, vai comer agora. E não come porcaria. E quando eu faço uma viagem, ela é muito chata. Porque antes de viajar, ela começa a mandar em mim que é uma coisa séria. Sabe o que ela me fala? Se olha, você vai dirigir 8 horas, 10 o máximo e vai para o hotel e dormir. Não dirige mais do que isso. Quando chega a hora de refeição, você vai parar e comer. Por que ela é tão chata comigo? Porque ela sabe, se eu dirigir a noite inteira, eu posso dormir e me matar, não é? Ela sabe, se eu não me alimentar direito, eu vou ficar doente. E o que ela está dizendo quando começa a mandar em mim? Está dizendo, eu te amo. Você vai viajar, eu quero que você volte. E por isso eu estou pedindo.
Por que Deus quer nos dar mandamentos sobre esse assunto? Porque Ele diz, eu te amo. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Eu não quero tirar nada de bom. Eu quero você ter todas as coisas boas. Um dia desses eu estava viajando no aeroporto e tive que esperar muito. Convidei um casal que vivia na cidade passar um tempo comigo. Era almoço, sentamos na mesa. O casal não era cristão. Sentamos na mesa, o garçom veio e meu amigo pediu uma cerveja. E a esposa dele pediu uma cerveja. E o garçom disse, você também quer uma cerveja? E meu amigo disse, ele não pode porque ele é adventista. E o garçom disse, eu sinto muito. Eu disse para o garçom, olha, ele está equivocado. Ah, é? Disse, eu pensei que adventista não podia. Disse, eu posso beber tanto cerveja como quero. Ah, é? O garçom disse, você pode beber? Sim, tanto como quero. Sim, quanto você quer? Eu disse, nenhuma. Para que eu vou colocar veneno no meu corpo, não é? Deus não tira nada de nós que é bom para nós. Ao contrário, Ele nos ama. Ele deu seu Filho para morrer na cruz para nós. Ter vida eterna. Por que Ele vai querer que nós destruímos a nossa vida? E ficamos doentes. E ficamos com dores. Ele não quer isso. Quando Deus te criou, meu amigo, Ele te criou como pessoa única. Ele te criou porque você é diferente de qualquer outra pessoa. Ele disse para nós em João 10:10, eu vim para que tenham a vida e tenham em abundância. Isso não está falando somente no tempo de vida, está falando na qualidade da vida. Ele quer que nós tenhamos uma saúde, que possamos ter uma vida maravilhosa. Ele disse em 3 João 2, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ele não quer que somente nossa mente fique consagrada. Ele quer que nosso corpo também, porque a mente não pode viver bem num corpo doente. Eu li a história outro dia de um homem que tinha um filho muito bonito. Era um homem rico e um dia pegaram o filho e levaram embora. E mandaram uma mensagem para ele, nós estamos com teu filho. E para ter o filho de volta, o senhor tem que nos dar $1 milhão. Este homem não era tão rico, mas ele conseguiu tomar o dinheiro emprestado que ele queria seu filho de volta. Eu pensei, eu poderia ganhar bastante dinheiro. Eu poderia ir para o orfanato e pegar o menino e ir para ele, olha, estão cobrando $1 milhão para seu filho, eu dou este outro menino por 500 mil. Ele é mais bonito que seu filho, e mais saudável e mais inteligente. É um bom negócio. Será que o homem me daria os 500 mil? Eu poderia dizer, olha, eu dou seu filho por 100 mil. Ele não aceitaria. Olha, esquece seu filho. Eu dou esse filho que eu tenho do orfanato, eu dou para $100. Disse, não, eu dou $1 milhão para meu filho, mas não dou 100 para esse outro. Por quê? Não é o filho dele. Você é precioso para Deus. Ele te ama tanto que nenhuma outra pessoa pode tomar o seu lugar. E porque Ele te ama tanto, Ele quer que você vive bem. E quando nós aceitamos o Salvador Jesus Cristo em nosso coração, começamos a aprender que todas as leis que Ele nos dá são para nosso bem. Tudo que Ele manda é para nossa prosperidade e felicidade. Eu creio com todo o coração, meus amigos, que o cristão é a pessoa mais feliz no mundo. A pessoa que segue a Cristo tem a vida mais feliz. Eu não trocaria minha vida como cristão por nenhuma outra vida que não seja cristão. Porque a paz no coração é uma coisa preciosa. A certeza da salvação é a coisa mais preciosa que possa existir. Poder dormir à noite com consciência limpa, sem o peso de culpa, sabendo que és filho de Deus, precioso para Ele. Deus te ama,
Porque cada pessoa é único para Deus, como este menino era único para seu pai. E hoje Deus nos chama, que Ele quer nos levar para a eternidade, para a cidade de ouro e cristal, para essa cidade gloriosa. E sabe o que? Quando andamos nas ruas de ouro, não vamos ver casas de matadores matando animais. Não vamos ter um chiqueiro atrás da nossa mansão. Não vai existir. Andando nas ruas de ouro, não vamos ver tocos de cigarros espalhados pela rua. Não vamos agora estar com cheiro de fumaça de cigarro nos fazendo mal. Não vamos ver pessoas deitadas na rua de ouro vomitando porque beberam demais. E Deus não te força. Se alguém quer fumar, Deus não vai mandar um anjo apagar o cigarro. Pode fumar, te deixa. Se alguém quer beber álcool, Deus não vai mandar um anjo arrancar o copo das suas mãos. Se alguém quer comer demais, mais do que é bom para a saúde, Deus não vai mandar um anjo pegar a cadeira e tirar da mesa para você não poder comer mais. Ele nos dá essa plena liberdade. Nós podemos obedecer. E quando nós obedecemos, Ele nos promete a felicidade que somente Ele pode dar. E promete também a vida eterna, quando nunca mais ficaremos doentes. Quando estaremos com Ele durante a eternidade. Hoje Jesus nos chama. Se eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, eu quero entrar na sua vida. Eu quero te dar a felicidade, a vida abundante. Ele quer dar essa vida para ti e para mim. Que falaremos em resposta ao convite dele? Pai nosso, te agradecemos que a tua promessa, que tu nunca nos deixarás. Também nós queremos esta benção e não queremos te deixar. Abençoe cada pessoa ouvindo minha voz nesta noite. Pai, nós sentimos o privilégio de ser parte da sua família, da tua família. Parte das pessoas escolhidas por ti para andar dos teus caminhos. Ajuda para que todos nós possamos, com alegria, te obedecer em todas as coisas, para que nossa vida possa ser completa e feliz. Despede-nos agora com a tua paz, com a tua bênção. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor lhe abençoe.